E aí galera retrô, beleza galera? Mais um PC velho no ar. E hoje eu vou falar galera dos jogos que fizeram a minha infância, né galera? Jogos aí que fizeram a minha infância e eu começo falando sobre o River Raid, né? Eu tive o Atari em 1985, né? Eu ganhei ele, minha mãe trabalhava na casa de uma mulher que viajava para Miami. E um belo dia minha mãe veio com esse aparelho pra mim, né? Meu Atari 2600 era um Atari de maleta, né? Aquele 007. E a mulher, né, lá, já tava comprando Nintendo pros filhos dela e resolveu me dar o Atari. E pra mim foi uma alegria muito grande, porque tudo começa aqui. A gente não ligava pra gráfico, não ligava pra som, né? O som em si já era espetacular. Então foi aonde a gente começou a ter as habilidades, né, game. E o Atari era um videogame que concentrava não só os jogadores, né, como também seus familiares. Porque todo mundo se reunia para jogar Atari dentro de casa. Então era uma época muito boa de fraternidade, né. Poucas as vezes que a gente vê isso nos dias de hoje, né. Só vê isso no final de ano ou no aniversário de uma pessoa muito, né, querida, que a gente vê algumas vezes situações semelhantes, mas isso era todo dia, né? E como todo mundo sabe, a televisão era disputada nessa época, porque a gente só tinha um televisor dentro de casa e a gente tinha que disputar com nossos pais. O horário melhor era o horário da propaganda política e geralmente a parte da tarde. Isso quando não tinha novelas à tarde, né? Que a gente também tinha que esperar ver lá na novela. Antigamente era a novela das duas, né? Tinha assistir, caramba. Assistia a novela das duas e a gente ia e depois que acabava a gente jogava. Então, muita coisa que o Atari aconteceu. Uma das coisas era a gente ter que a secura de jogar de madrugada. A gente se escondia, né? Ligava o aparelho e botava o cobertor por cima para tapar a claridade da televisão para ninguém ver a gente. E muitas vezes a gente era surpreendido, né, galera? Isso não era uma coisa sinistra que acontecia. Quando a gente era surpreendido, que a gente jogava o cobertor pro alto, aí aquela claridade do Atari tomava conta da sala toda. E depois eu ganhei uma televisãozinha preta e branca da Philco. Aí eu passei a jogar o Atari com mais tranquilidade. Havia uma necessidade de ter duas televisões. E também a televisão colorida que chegou em casa, ninguém deixava jogar videogame porque tinha aquele mito, né? De que a televisão estraga o videogame. E o Atari não tem nada de espetacular, são jogos rudimentares, porém bastante divertidos, né, para quem viveu a época. Claro que se você é da geração do Super NES, a geração aí do PlayStation, você vai jogar esses games e não vai gostar, porque ele é bem rudimentar. É o início, né, galera? Por isso que a gente fala da evolução dos games aí, né? E o game faz parte da cultura humana, né? Assim como a gente evolui, os games evoluem junto com a gente, né? A gente vê que quando a sociedade sofre alguma mudança, de certa forma, alguma coisa que impacte, né, que gera impacto na sociedade, sempre o game traz um jogo referente, né? A gente logo vê isso nos dias de hoje. Tal é a cultura evolutiva do videogame. E essa parte. E o Atari é engraçado, ele não tem fase, né, galera? São telas. De acordo com o que você vai passando, a tela vai piorando, a missão vai piorando, né? E o fundamental no Atari é os pontos, né? Você te dita maioral quando joga Atari quando faz muito ponto e ninguém consegue te alcançar. Isso é uma época muito boa. A gente tinha uma gama de cartuchos de Atari no mercado, né? Muita pirataria comendo solta. A gente tinha que fazer isso, né? Era lei de reserva de mercado, então a situação era complicada pra caramba no Brasil.
né? E a gente vê que o Brasil passou por várias situações, né? E uma delas foi a reserva de mercado. E o River Raid é um dos jogos que eu mais me amarrei. Mas o primeiro jogo que eu joguei na vida foi o Demon Attack. Foi o primeiro jogo que eu joguei, galera. Primeiro jogo que quando eu abri o Atari, que eu coloquei o Atari na televisão, primeiro que é 2 horas para ligar aquilo quando a gente no início, né? A montar um Atari é um sofrimento. Então, a gente montou o Atari e que tinha todo um ritual, galera, para jogar o videogame. Você tinha que montar ele. Depois que você montava o Atari, você tinha que colocar o computer game e sintonizar a televisão. E não adiantava não, você sintonizava uma vez, tirava o videogame, você tinha que sintonizar lá de novo. Então a gente sintonizava, tinha esse ritual de sintonizar a televisão, de montar o Atari. Então era uma coisa que se levava um tempão para fazer isso. E o Demon Attack foi o jogo que, até mais do que Space Invaders, esse jogo me influenciou. Eu achava o Space Invaders meio chato. Porque aqui você atirava as navezinhas ali, né? No caso são os demons, né? Eles se dividem, né? Ficam mais rápido, tem novos tiros. No Space Invaders ele só fica descendo e chega até você. E é uma coisa impressionante, cara. Que o Space Invaders é difícil também. E aquela batida da música vai deixando você desesperado quando vai jogando, é uma loucura, né? Pra quem gosta. Então esse jogo aí chamou mais a minha atenção. E eu fiquei horas jogando isso. Que apesar de ser um jogo rudimentar, galera, era a única coisa que tinha. Ninguém até então tinha usado nada numa televisão para controlar a imagem. Você poder controlar a imagem. Não tinha isso, não existia. Então por isso que quando você vê alguém falando do Atari com tanto vigor, né, com tanto amor, é por isso. É porque vivenciou isso. Às vezes você nasceu aí com um videogame já na mão. Celular na mão, mas no passado não era assim, né? E foi o videogame que popularizou, né? Popularizou os jogos. Jogos eletrônicos, né? O Atari também era sinônimo de fliperama, porque tinha jogos como Missile Commando, Atlantis, jogos que viam nos arcades antigamente. Nessa fase aqui, galera, eles vão se dividindo e vai ficando mais difícil. Depois os tiros, eles vêm com tiro, né, lançando tiro contra você. Aí fica mais difícil ainda. Então isso era disputa, era o desafio. Você encarar o computador, né? Seu nível de dificuldade e o maior ponto que você pudesse fazer. E era muita disputa de recorde, eu anotava no caderno. E a gente disputava recorde o dia inteiro. Então o Atari 2600 fascinou. Quem viveu a época sabe disso aí. Agora o tiro deles melhora, galera. Ó, ficam mais sinistro. Se der mole aqui, meu irmão, já era. E se você matar todos os bichinhos na tela e sem perder nenhuma vida, você ganha mais uma vida. Aqui eu já não ganho mais, né?
Por isso que muitas pessoas não acham graça, não tem como você fazer uma gameplay do Atari, porque ele não tem nada de especial assim no sentido do jogo, né? Claro que as capas do Atari fantasiavam demais, a gente tinha essa coisa da fantasia de olhar o cartucho e imaginar que o jogo era aquilo. E quando a gente olhava, era 2 pedacinhos de pau, 2 pauzinhos, 2 perninhos, 2 tracinhos. É, galera. Era assim. A capa era fantástica, né? Parecia lá uma nave poderosa destruindo os bichinhos. Aliás, não era um bichinho, eram outras naves inimigas poderosas, assim, no desenho mostrava, né? Na arte do cartucho. Tá bom, galera? Um prazer estar falando sobre o Atari com a galera. Tá bom? Um forte abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus e fui. Um tributo ao Atari, né? Meu primeiro videogame. Valeu, galera. Fui.